mais uma vez ao vivo aqui no canal Steam é Nós, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, junto com dois convidados assim, excelentes. Vamos dar as boas-vindas, essa boa noite para o Alexandre. É difícil falar Alexandre. Boa noite. Vamos falar Beto, né? Que aí todo mundo conhece, que é o mais fácil. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Espero que tenhamos aí uma discussão bacana, que nós consigamos aí trabalhar o conteúdo de forma relevante e pertinente para todo mundo, ok? É isso aí, vamos lá. Adiante. E boa noite, nosso outro convidado aí, Rafael Sacramento. Boa noite, Bento, Jorge e a todos que estão acompanhando. É um prazer estar com vocês, que são meus amigos, são meus companheiros de luta, são, enfim, pessoas que me acompanham nos estudos, nas reflexões. Então, estou em casa, estou super à vontade e acredito que vai ser um debate aí, uma discussão bem interessante. Com certeza. Com certeza. Vou apresentar aqui os nossos convidados, né? Que a gente precisa apresentar, né? O currículo dessa. Quem são essas pessoas aí? Quem são esses pesquisadores aí que vêm fazer essa discussão com a gente, né? Então a gente vai começar com o Alessandro Bento. Então, a gente vai cortar o Alessandro e vamos falar só o Bento, né? O Bento é mestrando em filosofia na PUC. Ele tem especialização em docência universitária pela Unip. Presta atenção, hein? Não perde as contas, não. Ele é licenciado em filosofia pela Uniítalo, licenciado em História e Ciências Sociais e tem pedagogia pela Unimes e teologia pelo Centro Universitário Assunção, PUC. Ele é professor de filosofia da rede estadual, de história da rede municipal e sociologia, e ele é professor do cursinho Ubuntu. Isso mesmo, Bento? Tá certíssimo? Exatamente. Não se iludam com o tanto de título, tá? Isso não quer dizer nada. É que a gente vai fazendo um curso aqui, outro ali, tentando aprender coisas diferentes, mas isso não quer dizer que nós saibamos muitas coisas. Apenas estamos investigando bastante. Bom, então hoje a gente vai investigar bastante aí. Ô Jorge, me permite um comentário? Pode, à vontade. É que, na verdade, os títulos do Bento, eles são pequenos para expressar a grandeza, a sabedoria que ele tem, ou seja, né, ele deveria ter muito mais títulos para o conteúdo que ele carrega nessa memória, que é impressionante. Vamos ver essa memória hoje, vamos forçar essa memória aí hoje nas conversas. E o nosso outro convidado é o Rafael. Ele é doutorando em filosofia pela PUC, mestre em filosofia pela PUC, licenciado em filosofia e história pelo Centro Universitário Claretiano. Ele é coordenador de atividades culturais e políticas da rede de cursinhos e educação popular Ubuntu e é coordenador do projeto Tecnodiversidade e Criativos Lab. Então já deu para ver que são pessoas de várias memórias aí, várias experiências complexas e diferentes. Então hoje a gente vai filosofar aqui nesse bate-papo, né? Então, para a gente começar a filosofar, eu falar menos e vocês falarem mais. Apresentei a parte chata, né, que é a parte acadêmica, que a gente tem que ler, apresentar para quem está assistindo a gente, né? Mas quem realmente é o Bento? Conta para a gente aí quem é o Bento. Há uns 15 dias o Jorge perguntou isso, né? Pergunta filosófica, né? A minha resposta foi: não tinha uma pergunta mais fácil para ser feita? Porque quem é o Bento é difícil de nós nos definirmos, né? É fácil nós apresentarmos os outros, explicarmos teorias, trabalharmos sobre aquilo que é uma construção de uma teoria social, eclesial, histórica, enfim, diversas teorias, mas quando é para nós falarmos de nós mesmos, isso entra uma complexidade, porque nós somos um misto de diversos elementos que vão se constituindo a partir das nossas pulsões, dos nossos desejos e os encontros que nós temos com a realidade. Então, se eu pudesse definir de forma bem simples, de forma bem resumida, eu colocaria aquilo que eu coloquei no meu Instagram como frase, né? Eu sou apenas um curioso, alguém que tem anseio de entender essa questão, essa complexidade da humanidade. Já
comecei pelo campo religioso, minha primeira formação é teologia, depois eu fui para filosofia, história, ciência social, pedagogia, e as minhas investigações elas consistem nesta necessidade de entender o ser humano, entender a complexidade humana. Não que eu tenha uma dúvida sobre quem sou e eu quero me entender, não, eu sou bem claro de quem sou, da minha existência, tá? Eu tenho um propósito, eu tenho um ideal político, religioso, acadêmico, eu tenho meus ideais sociais, familiares, tenho meus ideais, eu não tenho dúvida sobre isso, mas quando nós analisamos a multiplicidade das relações humanas, é complicado de nós entendermos. Não existe uma teoria que justifique e explique as relações humanas de forma cabal. Então eu vejo que é necessário que nós estudemos essas múltiplas vertentes para que nós possamos aí minimamente trilhar um caminho. Então o Bento ele é um investigador da complexidade das relações humanas. Começamos já nas filosofias aí da vida. Aí. E você, Rafael? Quem é o Rafael? Eu vou entrar nessa esteira do Bento, né? Existe uma palavra que foi utilizada dentro da filosofia grega, um conceito, né, que é o devir, que a gente traduz como vir a ser. E eu acredito que eu estou um pouco nessa esteira também, de ser alguém que sempre está nesse processo de vir a ser, esse processo não apenas de vir a ser quem eu sou, mas também de vir a ser alguém que tem uma percepção do mundo, das pessoas, e que muitas vezes revê o seu modo de pensar, não procuro se fechar em caixinhas, em conceitos ideológicos, em doutrinas, em verdades absolutas, mas eu sempre fui, pensando no meu ser, alguém que sempre teve esse comprometimento de analisar os vários pontos de vistas e perceber que muitas vezes a gente também, por mais convencido que a gente esteja numa determinada, opinião, a gente também pode estar errado. Então, eu acho que é um pouco isso, de praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, se colocar no seu próprio lugar, fazer essas trocas, que eu acho que a gente vai descobrindo quem nós somos, quem os outros são, e o que é a existência, o que é o mundo, embora essa pergunta, categoricamente, nunca é respondida. Ela sempre é uma postulação, uma investigação, ela sempre é algo que vai ficar no ar, e não algo que vai ficar totalmente claro, evidente para nós. Entendi. Aí, ó. Todo mundo fugiu da resposta aí, mas tudo bem. Deram respostas filosóficas, mas a gente vai espremendo eles até o final aí. Para esse bate-papo. Mas foi muito bom o início, eu acho que é bom para todo mundo refletir, né, em cima, né? Porque sempre que a gente faz essa pergunta, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta sempre, as pessoas sempre vêm e desfilam o currículo acadêmico, né? E a gente é muito mais do que um currículo acadêmico, né? Então essa é a grande eis a questão, né? Séria disso tudo aí. Mas lembrando que a gente também conversa aí com várias pessoas, né? Que também não estão no meio acadêmico, muitas pessoas que estão aí nessa transição do ensino médio, né? Querem fazer faculdade, né? E pensando nos cursos. Então, para você, Rafael, agora começar com você, queria que você falasse um pouquinho, de modo geral, o que é filosofia, né? Quais são as áreas da filosofia, para essa pessoa que não sabe o que é, que ainda está com dúvida ainda de que curso escolher. Fala um pouquinho para a gente, assim, o que é filosofia. Beleza, Jorge. Então, eu vou tentar responder essa sua provocação. Eu acho que a filosofia, ela muitas vezes é considerada como a mãe de todas as ciências, e ao mesmo tempo ela é aquela ciência que não se define. Porque geralmente a gente tem uma ciência, a ideia é que a gente tem um objeto de estudo, a gente tem um método, a gente tem uma teoria sobre determinados campos de conhecimento. A filosofia, ela seria justamente essa ciência que não se define, que não tem um objeto apenas, mas ela pode ter todos os objetos possíveis. Para você ser filósofo, você precisa ser alguém que, ao mesmo tempo, você se postula saber tudo, conhecer sobre tudo,
você precisa ter a humildade de saber que você não é senhor do conhecimento absoluto de nada, mas você vai ser um eterno investigador. E para ser um eterno investigador, você vai ter que ser alguém que pesquisa, você vai ter que ser alguém que sai da superfície das definições e vai lá para o fundo, vamos colocar assim, do oceano, que faz um mergulho nas profundidades de cada definição, de cada conhecimento, de cada campo de estudo. Então, para você realmente ser um filósofo, você precisa ser alguém que, primeiro, antes de ter conhecimentos, você precisa ter a criticidade, você precisa ter, vamos colocar assim, o hábito, né, de questionar tudo, de duvidar de tudo, de investigar tudo. Né? Se existe algo que permanece no ser filósofo, é justamente a dúvida constante, é justamente as perguntas, mais do que as respostas. Então, claro, falando de filosofia, você vai ter ali um currículo, de acordo com a universidade que você entra, você vai ter ali alguns autores que você vai trabalhar, você vai fazer ali uma linha histórica da filosofia, você vai estudar vários campos, várias correntes filosóficas, evidente, mas a filosofia em si, ela não se define por esses campos de estudo, por essas estruturas, ela vai muito mais do que isso. Inclusive, tem pessoas que são formadas em filosofia e não são filósofos, porque não tem essa coisa da criticidade, da investigação, do questionamento, e tem pessoas que não são, no caso, não são formadas em filosofia, mas têm justamente essa indagação constante, essa dúvida, né? Esse processo investigativo como sendo algo que compõe o seu ser e a sua forma de agir. Então, eu acredito que eu me identifico muito, embora seja formado em filosofia, eu me identifico muito com essa pessoa inquieta, que sempre está investigando, pesquisando, buscando, enfim, aprofundar os temas e não está contente com aquilo que, de alguma forma, foi me passado, que foi me dado como verdade. Boa. E você, Bento, eu vou fazer a mesma pergunta para você, para ver mais, para a gente filosofar um pouquinho mais, mas eu vou dar uma pitadinha a mais. Aí dentro disso, para você falar um pouquinho de filosofia de maneira geral, e aí eu também gostaria que você fizesse você que tem essa experiência em diversas áreas aí, que nem o Rafael falou, você correlacionar no finalzinho por que ciências sociais, por que história, por que pedagogia dentro do ensino, junto com a filosofia. Então, eu quero que você comece aí falando um pouquinho de filosofia, do curso para as pessoas, e depois que você faça esse caldeirão aí de informação para a gente aqui. Perfeito, Jorge. Depois da fala do Rafael aí, fica até difícil a gente falar dessa explanação tão bela, mas gostaria de colocar que a filosofia ela tem sido tratada dentro dos regimes governamentais, principalmente dentro de estruturas ditatoriais, autoritárias, totalitárias, como sendo aquela disciplina que normalmente é aquela que vai ser descartada. E é interessante que a gente tem que se perguntar, dentro do aspecto do pensamento, dos estudos, justamente o porquê desse descarte, o porquê dessa não necessidade da filosofia. O que há de tão preocupante na filosofia que os governos, os regimes, eles querem se ver sem ela. A filosofia ela é entendida por muitos como uma matéria que você pode descartar se não existisse filósofo no mundo. A maioria das pessoas não viria diferença alguma. Todavia, o Aristóteles ele vai falar exatamente o contrário. Ele vai falar que a filosofia, diferentemente de outras disciplinas, como a matemática, como a engenharia, da qual você é mestre, né? Ele não se apresentou, pessoal, mas o Jorge ele está fazendo doutorado em engenharia, depois ele vai se falar um pouco mais. Diferente dessas disciplinas, elas são entendidas como disciplinas teóricas. A matemática, por exemplo, ela é uma disciplina teórica. O número em si ele não existe de forma prática, de forma concreta. Diferentemente dos elementos que são analisados pela filosofia. A filosofia ela estuda o quê? Ética, moral, virtude, valores, amor, morte, vida, religião. Ela estuda política, economia.
todos esses elementos são vivenciados no nosso dia a dia. Então, a filosofia, ela é a ciência que vai analisar as relações humanas dentro da contemporaneidade a partir de elementos trazidos de diferentes tempos históricos, e aí daí a necessidade de conhecer a história, de conhecer as relações sociais, para que, a partir destas análises, ela possa apresentar um posicionamento, ela possa apresentar ideias. E é interessante que quando nós nos perguntamos, então por que não só ficar com outras disciplinas? Por exemplo, peguemos só a sociologia e ela já serve para fazer uma análise da sociedade. Porque a sociologia ela vai apresentar os dados, a sociologia ela não tem como proposta final trazer solução a uma discussão. A função da sociologia é fazer uma análise sistemática da realidade. E, partindo do pensamento durkheimiano, quanto mais o teórico ele consegue se afastar desta realidade que ele está analisando, mais profundo ele vai ser. Já a perspectiva filosófica, não. Ela vai ter que dar uma resposta ali, ainda que o papel fundamental da filosofia não seja trazer a resposta, mas dentro do processo de investigação e de análise, ela vai respondendo esses anseios, essas necessidades. E aí, quando você me pergunta por que tantas disciplinas, aí nós vamos ter a necessidade de entender um pouco da paideia, né? Que é trabalhado por Werner Jäger, a paideia, onde ele vai fazer o entendimento da formação e da constituição do povo grego. O que é esse paidos? É o caminho pedagógico de formação e de constituição do ser. E dentro desse processo de construção, nós vemos que é necessário que haja um primeiro momento de condução, de impulso, que é aí a linha de pedagogia, onde existem diversas teorias de formação e de orientação para que esse caminho seja trilhado. Depois nós vamos para uma perspectiva histórica, onde nós vamos resgatar elementos, e aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um grande problema de história, né? Um grande problema de memória histórica. Comentava esses dias com uma colega que o governo atual ele está indo de mal a pior. Todavia, quando nós chegarmos aí em 2021, se esse governo fizer alguma coisa bonita, pronto, acabou. Todas as pessoas esquecem, ou melhor, a maioria das pessoas esquecerão o que se passou ao longo dos 3 anos e vão votar por aquilo que foi feito em 6 meses. E haja vista aí na nossa história, todos os presidentes que passaram, eles foram reeleitos nos últimos 20 anos. Por que foram reeleitos? Porque nós temos a tendência de conservar aquilo que está acontecendo. Falta de memória histórica. Falta dessa competência sociológica de analisar a realidade. As ciências sociais ela vai fornecer para a gente essa capacidade de entender por que o Brasil é um país de capitalismo independente, porque nós temos uma relação social baseada em um agronegócio, onde nós vamos destruir as florestas, destruir o ecossistema, e as pessoas vão falar, não, mas aí está produzindo, está gerando mais bens, mas está gerando mais bens para quem? Está gerando mais bens dentro de uma estrutura econômica, que eu vou explicar mais à frente, que é entendido como esse capitalismo independente, onde, nesse período de pandemia, as pessoas que são bilionárias no Brasil que ganharam mais dinheiro, o Brasil, inclusive, ganhou mais 31 bilionários nesses últimos 6 meses, a renda desses bilionários aumentou em 170 bilhões nesse período de pandemia, as pessoas estão ganhando menos, os bilionários estão ganhando mais, e estão ganhando mais justamente porque eles estão fornecendo, eles estão aplicando as suas rendas, aplicando o dinheiro e não estão gerando investimento para o país. Ou seja, todo esse processo de destruição que a gente está acompanhando, analisado dentro da perspectiva sociológica, ele vai ser explicado como uma relação do governo com uma burguesia capitalista que está fomentando o agronegócio, porque isso faz parte de um programa mundial de dependência financeira. Então, por isso que eu coloco que é necessário que nós entendamos os vários aspectos das relações humanas, para que nós possamos aí, eu como educador, Rafael e você aí, para que nós possamos dar base sólida para que nossos educandos vejam esta realidade de uma forma mais crítica, de uma forma mais aprofundada. Não olhem só, está queimando a Amazônia. Puxa vida, mas a Amazônia é úmida, não pega fogo. É mentira da mídia. Mas a gente tem que entender, dentro de uma perspectiva maior, que esta queima ela está relacionada a uma estrutura econômica mundial. Então, por isso que eu vejo que é necessário que nós tenhamos várias vertentes de estudo e de análise para que possamos dar respostas pontuais às causas que são pontuais e emergentes dentro da nossa realidade. Bom, estou aprendendo muito aqui já, hein? Acho que todo mundo. Lembrando, quem quiser fazer pergunta para os nossos convidados, manda pergunta aí no chat aí que a gente
repasso as perguntas aqui para eles responderem aqui. Eu pensei que tinha acabado já o programa, porque o cara já falou tudo já, mano. Não precisa falar mais nada, não. É só dar tchau pra galera e até o próximo. Então a gente vai continuar a parte 2, acabou um e encerra, começa agora a parte 2. Os dois, né, vocês são professores de escola pública, né? Nós estamos aí no meio da pandemia, nós temos num processo aí de desvalorização já há muito tempo, né, de educação, e principalmente da área de ciências humanas, né, principalmente a área de filosofia, né. E aí eu quero que vocês comentem um pouquinho o dia a dia de vocês na escola, como vocês estão vendo essa questão da pandemia dentro da escola pública, né, que é onde vocês atuam, como que é a relação dos alunos e das alunas, né, dos estudantes com vocês, né, professores de filosofia, né, homens negros, né. Então eu quero que vocês comentem um pouquinho sobre isso. Vamos começar com o Bento agora, inverter. Perfeito. Antes da pandemia, claro, nós, enquanto professores de filosofia, nós temos uma imagem, um estereótipo dentro das instituições, e isso criado por nós mesmos, muitas vezes, de ter um bom convívio com os educandos, com as crianças, né? As crianças de 14 a 20 anos. Nós conseguimos conversar com elas, porque a disciplina de filosofia trata muito do cotidiano dessas pessoas, trata muito de sistemas de vulnerabilidade social, trata muito de violência doméstica, de estupro, trata de questões de sexualidade. Sexualidade não pode falar, né? Então a gente não trata de sexualidade. Então são diversos elementos que nós tratamos no cotidiano de sala de aula, que para os educandos são os únicos momentos que eles têm para discutir isso com um adulto, com alguém que pode dar ali uma resposta satisfatória, alguém que não seja vindo de um YouTube ou algo que eles vão ver em uma pornografia, mas alguém que tem um estudo dentro das humanidades que pode dar um embasamento mais sistemático. Nesse período de isolamento, essa relação ela está bem complicada. Constantemente eu falo com os educandos, né? E o que a gente pode colocar como panorama geral é um desalento total da parte deles, desmotivação, muitos entraram em depressão, até mesmo aqueles alunos que a gente sabe que tem recursos financeiros e tecnológicos para acessar e fazer as atividades que são apresentadas, muitos não conseguem realizar, não por falta de condições, mas por falta de estímulo, de motivação, de ver um sentido em fazer aquilo. Então, nossa função nesse período, para além do conteúdo que nós estamos elaborando semanalmente, preparando, postando atividades, corrigindo, dando orientação, nós temos aí trabalhado muito nesse acolhimento e nessa conversa com os alunos, de tentar dar uma resposta, de dar uma esperança, de dar um sentido. E, assim, é importante que nós também nos policiemos dentro desse processo, porque também estamos enfrentando toda essa dificuldade, também estamos no processo de isolamento, e a gente ainda tem essa carga que vem dos educandos. Então, nós muitas vezes temos que conversar um com o outro. Rafael e eu conversamos constantemente, estamos aí toda semana, a gente estuda algumas matérias juntas, inclusive, a gente está batendo esse papo, fazendo essa troca, porque nós também temos essa dificuldade de lidar com essas situações, mas qual é a diferença? Nós temos aí muitos embasamentos teóricos, práticas, questões aí dentro da psicologia que nos dão esse auxílio e nós buscamos auxiliar os nossos alunos dentro desse processo. E o que nós constatamos dentro desse processo em questão de tecnologia que você comentou, nossos alunos, entre 95% dos nossos alunos, eu estou falando da escola que eu trabalho, eles têm um celular, eles têm um acesso a um conteúdo. Todavia, um erro propagado pelo governo, pelo ministro da Educação anterior, o Abraão, que ele falou que hoje no Brasil todo mundo tem um celular. É verdade, inclusive no Brasil existe mais smartphones do que pessoas. Isso é verdade. Só que o que o ministro não sabe é que o fato da pessoa ter um celular não quer dizer que ela tenha acesso a uma banda larga de qualidade que proporcione a ela um acesso a essa tecnologia, um acesso à plataforma, que
possibilite que ela realize uma atividade, que ela veja um vídeo no YouTube. Muitos dos nossos educandos estão ali com o celular, eles têm o WhatsApp, ele tem o pacote de dados que permite usar o Facebook e o WhatsApp, mas ele não consegue ver um vídeo no YouTube, acessar um Classroom, acessar uma outra plataforma, ele não consegue assistir um programa de entrevista como esse que nós estamos realizando aqui agora. Então, isso aqui que nós estamos fazendo, ele também não é para todos, Jorge. Isso aqui é para um pequeno nicho da sociedade que nós esperamos que esse nicho assista, e aquilo que nós conversávamos agora há pouco, esse nicho assista, compreenda e ele promova mudanças, ele cobre mudanças. Então, os nossos alunos, nossos educandos dentro da escola pública, neste período de isolamento, eles foram deixados ao léu, deixados à própria sorte por uma estrutura de injustiça social que ela é muito anterior, mas que dentro desse processo de pandemia ele foi evidenciado. E isso acarreta ainda mais nas periferias e para aquelas famílias onde nós temos uma maioria da população negra, uma maioria da população que é assalariada, normalmente com um salário mínimo, e que depende de programas sociais para sobreviver. Essa sociedade que estou narrando é a que está sendo mais prejudicada dentro desse processo de pandemia, não só pelo prejuízo do conhecimento, mas também pelo prejuízo das relações sociais, que muitos dos nossos educandos estão trancados dentro de casa, com situações de violência, situação de droga, tentando estudar alguma coisa, não conseguem. Então, é um peso psicológico, é um peso que está massacrando os nossos educandos, que nós vamos ter aí um longo processo para conseguir reverter essa estrutura. Então, eu vejo que nós, enquanto professores de filosofia, nós temos um duplo papel. O papel enquanto professores, enquanto educadores de trabalharmos conteúdos, mas também de assistir esses nossos educandos às mais diferentes necessidades que eles tragam para a sala de aula ou agora para as plataformas digitais. Falou tudo aí. Bem complexo, né, a situação. Né? Eu acho que é importante também a gente sempre evidenciar essas situações, né? E ao contrário do que algumas pessoas dizem, né? Mas, enfim. Né? E você, Rafael, o que você tem para compartilhar com a gente? A fala do Bento é brilhante, e aí eu vou colocar algumas coisas que vão conversar com o que ele disse, né? Que assim, primeiro a gente precisa saber que foi um desastre a forma com que o governo lidou com a questão da pandemia. A gente tem a LDB, que é um dos documentos que legisla sobre a questão do direito à educação, e se você não dá condição de estudo, condição justa, equitativa, de oportunidades para que esse aluno consiga estudar, quem está negligenciando a educação não é o estudante, é o Estado. E o Estado não fez a sua parte. Porque numa situação de pandemia em que você entra com o ensino remoto, sendo que o Estado ele tem a obrigação de garantir que essa educação chegue ao seu aluno, uma vez que presencialmente ela não é possível, o Estado tinha que ter medidas de garantir que essa educação chegasse para esse aluno que está distante. Então o Estado criou ali um centro de mídias, entrou aí com um projeto de educação remoto, que é um processo de educação emergencial dentro de uma situação de pandemia, mas ele não fez o principal, que era justamente o acesso à banda larga, como o Bento colocou. Então, por exemplo, dados do sindicato dos professores da POSP, né, que é o sindicato dos professores do Estado, eles mostram que no início da pandemia constatou-se que dos 2.500.000 alunos da rede pública, apenas 1 milhão tinha acesso à internet. E mesmo assim, esse 1 milhão não era necessariamente internet de banda larga. Né? Então, o Estado, qual deveria ser o primeiro papel do Estado? Garantir que essas pessoas que não tinham nem internet banda larga e nem tinha, por exemplo, um equipamento, um tablet, um celular, um computador para acessar esses conteúdos, o Estado tinha o dever de municiar, né, esse público com esses instrumentos tecnológicos. Então, o Estado foi negligente nesse sentido. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, teve muitos bairros, né, pobres, que você teve políticas
em que ali os prefeitos, os governadores fizeram justamente isso. Dentro de um plano emergencial, fizeram essa instalação de internet de banda larga e deram ali, no mínimo, um tablet, ali um celular, para que esses alunos tivessem acesso a essa internet. Além de tudo isso, o Bento já colocou bem claro que essa pandemia ela está afetando a gente, não só do ponto de vista do acesso ao conhecimento, mas está afetando a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de se relacionar, porque a gente está num momento que, psicologicamente falando, não são apenas os alunos que estão sendo afetados, os professores também estão sendo afetados por esse processo. Inclusive, nós estamos dando aula com a nossa internet. Muitos professores tiveram que contratar planos de internet, porque senão ele poderia ser considerado ali alguém que estava faltando nas suas atividades. Ele teve que pagar do bolso dele. Olha só que coisa ridícula, né? Então, assim, é um governo oportunista, é um governo que no início da pandemia teve ali algumas ações de ter aquele discurso a favor do confinamento, do isolamento e tal, como uma campanha eleitoreira, e depois, quando chegou a pressão dos bancos, a pressão dos empresários, né, dos grandes empresários, né, não das pequenas empresas, que várias foram fechadas, várias pessoas perderam o emprego e o governo não fez nada para isso. Aí esse governo volta atrás, começa a liberar, começa a permitir que as pessoas voltem, né, para suas atividades. E as aulas não voltaram ainda, porque existe uma pressão muito grande da parte dos professores, da comunidade, dos pais, porque entende que, cara, é aquela coisa assim, mesmo que teoricamente algumas escolas estejam ali fazendo os protocolos, que a gente sabe que, na verdade, se for colocar ali numa análise mais profunda, essas escolas não estão atendendo aos protocolos. Esse aluno, quando ele vai para a escola, ele pode pegar o coronavírus, ele pode se infectar no trajeto de ir para a escola. Então não tem como você garantir segurança para esse aluno, segurança para a família desse aluno, né? Então o governo, ele é negligente, ele deu assim uma aula do que não deve fazer na pandemia. Os alunos estão doentes, os professores estão doentes. A gente aqui, quantas vezes a gente se conversa, a gente troca informações, a gente se apoia para não ser sucumbido pela pandemia psicológica que também está acontecendo dentro da nossa sociedade. E, assim, nós que somos negros, né, todos nós aqui somos negros, sabemos que a pandemia, ela é diferente. A pandemia, ela não é seletiva, enquanto o vírus procura o homem negro, a mulher negra, para ser ali o alvo principal do efeito pandêmico. Mas é o negro que, além de sofrer todas as mazelas sociais, né, de uma polícia que não respeita, que extermina, de não ter emprego garantido, de ter maior risco de ficar desempregado, de ter o preconceito, de ter todo o racismo estrutural aí atuando, né? Ainda assim, nós somos pessoas que temos aí uma defasagem social, uma defasagem de acesso aos recursos, e aí, nesse sentido, temos menos acesso à saúde, né, temos menos acesso à renda, e aí fragiliza ainda mais a nossa condição de lidar com a pandemia. Então, essa é a situação de homens negros, de mulheres negras, que ainda são educadores e precisam lidar com todas essas questões internas e estruturais para ser ainda uma pessoa que vende esperança, que vende algum tipo de ânimo para esses alunos, além dos conteúdos que o Estado nos cobra, que a gente é obrigado a dar, né? Então, assim, é uma situação muito complexa, muito delicada. É um pouco do que é ser negro, ser periférico, ser professor numa pandemia no Brasil. Só colocar dois pontos, Jorge, dá licença? Pode. O governo, fazendo justiça aí, ele criou, né, o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, né, CMSP, e fez uma parceria com a Google para a utilização do Classroom, e vinculou esses dois elementos, né, o Centro de Mídia com o Classroom. Todavia, o que nós temos? Os horários das aulas, eles são
programados num horário que não é necessariamente o horário de aula do aluno, e o governo não sabe disso, mas principalmente dos alunos do ensino médio. A maioria dos alunos trabalha no ensino médio, então eles frequentam a escola num período onde eles podem disponibilizar o horário o contraturno para trabalho, para realização de uma outra atividade. O governo não levou em consideração isso. Não levou em consideração que muitas vezes em uma casa a pessoa tem um celular na família, então você tem ali 3, 4 filhos e um celular com 4 aulas para serem acompanhados ao mesmo tempo. Ou ainda, a família tem muitos alunos que falam, professor, é o seguinte, meu pai só chega depois das 8 e é aí que eu vou conseguir pegar o celular para fazer alguma atividade. Então, não é só criar uma plataforma, criar um aplicativo. Não é só isso que deve ser feito. Porque é como se o governo lavasse as mãos. Fizemos nossa função. Entregamos aí o aplicativo, fizemos o pacote aí com a TV Cultura, então passa lá, todo dia passa a matéria, então é só o aluno estudar. Não estuda quem não quer. Só que ele não olha a realidade social em que a pessoa está inserida. Então, um dos problemas que nós temos dentro do sistema educacional é a desumanização das relações. Então, são números. Os alunos são números, os professores são números, é tudo número. Então, eu tenho, como o Rafael falou, aí, 3 milhões, 2 milhões e meio a 3 milhões de alunos na escola pública estadual. Então, eu vou criar acesso junto com a Google para 3 milhões. Beleza, fiz minha parte. Não acessa quem não quer. Só que qual é a condição de acessibilidade que essa pessoa vai ter? Esse é o problema. Segundo ponto. Tem um projeto, está sendo criado um projeto, desenvolvido, na verdade, um projeto junto com o MVBio, ele está difundindo bastante esse projeto, chamado CUFA, onde ele vai viabilizar, junto com outros artistas, acesso à internet para 4 milhões e meio de pessoas que moram em favelas, que moram em comunidades. Vão disponibilizar o aparelho e também a internet. Só que aí nós entramos num outro fator. Essa pessoa que precisa comprar um saco de arroz de R$30, ela não vai pensar em vender esse celular para comprar arroz? Ela vai trocar a comida pela informação? É uma questão que a gente tem que analisar dentro da sociedade. Quando nós defendemos aí dentro das humanidades programas de assistência social, programas de promoção social, nós estamos falando de dar estruturas para essas pessoas, para que elas não precisem negar a si mesmo o conhecimento, negar a si mesmo o acesso a essas tecnologias, para que elas possam comprar comida. Então é uma situação muito gritante que nós temos no Brasil, Jorge. Colocando um outro dado, 60% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico completo. 60% num país que é a 8ª, 9ª economia mundial. Então não é falta de dinheiro, é a falta de investimento de infraestrutura, aquilo que o Silvio de Almeida trabalha como racismo estrutural. Então tem toda uma estrutura por trás disso aí que não vai possibilitar que as pessoas das classes mais periféricas elas ascendam no conhecimento, porque eu vou ter que correr atrás de comida, eu vou ter que correr atrás de diversas coisas para que eu possa sobreviver ao invés de me promover educacionalmente. Bom, bem complexo, né? Essas discussões, a gente tem aí, por isso que é importante, né? A eleição está chegando, né? Saber quem a gente vai votar, quem a gente vai colocar lá e vai cobrar posteriormente, né? Acho que o recado está dado aí, as eleições chegando, né? Quem a gente está pesquisando, né, para ser nossos representantes. Dentro disso, né, dessas diversas problemáticas que o Estado, por exemplo, não propõe soluções, vocês estão, mais uma vez, vocês estão fazendo mais outras coisas, né, vocês estão propondo soluções, né, que além de ser professor de escola pública, né, vocês trabalham em educação, né, educação popular, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa educação popular, né? Como funciona, o que é, aonde, quantas pessoas vocês estão conversando, como que é essa relação, qual que é as diferenças. Então conta um pouquinho para a gente desse
modelo, mas dessa intervenção dentro de todas essas problemáticas que vocês estão fazendo. Quem começa? Para o ímpar? Não começa. Eu começo, então? Tá bom. Então, assim, eu vou começar a responder nessa sua pergunta, comentando um pouco o que é a ideia de uma educação popular, pelo menos para mim, e para aquilo que eu estudei, para aquilo que, de alguma forma, eu vivencio nessas experiências, né? O interessante é que, quando a gente fala de uma educação popular, a gente está falando, a gente não pode pensar o popular no sentido pejorativo, que é algo que, de repente, não tem uma definição, que não tem uma seriedade, que tudo pode, enfim, alguma coisa nesse sentido, né, de um populismo, de um processo de massificação. Mas o popular, ele está, primeiro, como sendo um fator de um recorte de classe, de igualdade, dizendo que todas as pessoas devem ter acesso. Não se faz distinção por raça, por cor, por sexo, por etnia, enfim, por nacionalidade. Todas as pessoas devem ter acesso. E, principalmente, aquelas que não têm outras possibilidades de fazer um curso pago, justamente porque não tem ali, de repente, os recursos financeiros para isso. Não pode pagar um cursinho pago. Então, ele tem que ser um cursinho gratuito, né? Pelo menos, de repente, a gente pode pensar numa questão de um mutirão, numa questão de repente, a gente socializar alguns gastos, né? Porque a gente tem gastos, né? Com materiais, sei lá, com camisetas, carteirinhas, com livros. De repente, a gente pode propor essa ideia, mas a gente faz de tudo para ter parcerias que nos auxiliem a garantir o acesso desse cursinho popular para o aluno, que ele tenha custo zero e que ele só invista a sua vontade, o seu desejo de querer ser diferente, de querer mudar a sua vida. Então, a gente, além de dar esse acesso a um conteúdo universitário, a gente procura vender sonhos, a gente procura formar esse aluno de forma política, de forma humanitária. O Bento falou que o Estado, as empresas também, elas fazem um processo de desumanização dos seres humanos. A gente procura ir contra essa ideia, a gente procura humanizar o ser humano, a gente procura justamente, primeiro, olhar para essa pessoa, não como um objeto, como um número, mas como um ser autônomo, que muitas vezes não sabe que ele é autônomo, não sabe que ele tem palavra, que ele tem voz, que ele tem sentimentos, mas a gente procura despertar isso nele, cativar isso nele, né? Então, entra toda essa problemática. Uma ideia também que eu gostaria de falar do popular é que a gente tem um discurso contra-hegemônico. Embora esse aluno ele está sendo preparado para o vestibular, para o ProUni, para, sei lá, os programas do FIES, os programas que, de alguma forma, procuram colocar esse aluno na universidade, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação de dar acesso a esses conteúdos, que se o aluno não dominar, ele não vai conseguir ingressar nesses vestibulares, nesses testes, a gente se preocupa com a formação integral da pessoa, a gente se preocupa com a formação política, a formação cultural, a formação humana, e nesse sentido é contra-hegemônico, porque a gente não parte apenas de um saber da academia, de um saber, vamos colocar assim, do laboratório científico, de um saber do Estado, mas de um saber periférico, né? De um saber, muitas vezes, das populações negras que foram sempre negligenciados, a sua ciência, a sua cultura, o seu saber, os seus conhecimentos, as suas relações, e que, ao mesmo tempo que foi negligenciado toda essa estrutura, né, foi negado essa episteme para os povos africanos, para os povos indígenas, né, para os povos
subalternizados, a gente tem conhecimento, a gente tem saber, a gente produz cultura, que é o que nós chamamos de cultura marginal, e muitas vezes essa cultura, ela consegue ser uma cultura muito mais científica do ponto de vista, vamos colocar assim, da autoridade do conhecimento, do que aquela cultura, aquele saber que é produzido na academia e que muitas vezes é produzido de alguém que observa, de alguém que não vivencia os problemas periféricos. Então a gente não está num lugar de observador, a gente está num lugar de quem está imergido na periferia, de quem é periférico, né, de quem sabe as dores da periferia. Então a gente não pratica apenas a empatia. A gente não se coloca no lugar do outro, a gente está nesse lugar do outro. Então a gente vivencia de um problema que é nosso, que atinge os nossos, e a gente procura, a partir do conhecimento, né, lembrando aqui Michel Foucault, que conhecer é poder, a gente poderia colocar Aristóteles, poderia colocar o próprio Sócrates, Karl Marx, né, o conhecimento liberta. O conhecimento, ele te ajuda não apenas a passar no vestibular, mas ter estratégias de você se colocar politicamente, de você entender a engrenagem do sistema, para que você consiga lidar com ela. Então, entrar na universidade não é só uma questão de acesso a conteúdos do vestibular. É você entender toda a engrenagem política, social e econômica, né, que está por trás desses processos. Então, um saber muito maior. Então, um cursinho pré-vestibular, ele vai procurar aí corrigir algumas defasagens que o aluno da escola pública não consegue por conta de várias questões, por conta de uma escola que é sucateada, por conta de uma sala que é superlotada, por conta de um professor que tem 2, 3 cargos e às vezes não consegue dar uma aula de qualidade porque ganha pouco e precisa sobreviver. Então, a gente procura superar, muitas vezes, essas dificuldades do Estado, mas também a gente vai além para uma formação política, cultural, humanitária, né, e assim por diante. A minha experiência com o cursinho começou no ano passado, né? Até então eu só orientava meus educandos a irem para os cursinhos, trabalho com ensino médio já há 11 anos, então sempre orientei. Eu indicava muitos alunos para o cursinho do Carolina de Jesus, do qual o Jorge faz parte. E no ano passado eu entrei aí para o cursinho Ubuntu, na unidade de Santo Dias, onde em algumas ocasiões, Rafael estava lá comigo, né? A gente deu aula conjuntamente. Nós tínhamos uma sala, 70 pessoas, numa sala que normalmente caberia umas 30, 40 no máximo. 70 pessoas, Jorge, num sábado, 70 pessoas. A gente pegou ali, numa das vezes, a gente pegou das 9 ao meio-dia, 3 horas falando de sociologia, fazendo uma análise da estrutura social. Os alunos nem se mexiam, assim, no sentido de querer sair. 3 horas ouvindo e perguntando, indagando, não, mas isso e aquilo, não entendi. Sabe, aquela sede de saber. Num sábado onde eles chegaram ali 8 da manhã e iriam embora 5 horas da tarde. Isso foi por volta justamente desse período do ano, mês de outubro, finalzinho de outubro. Então, os cursinhos populares, Jorge, nós vemos que as pessoas da periferia, elas querem crescer. Esse discurso, muitas vezes, neoliberal, esse discurso, muitas vezes, meritocrático, de que as pessoas na periferia não têm sonhos, são pobres porque sonham pequeno, porque fazem pouco, porque não se esforçam. Quando você vai no final de semana num cursinho popular desse, você vê que isso não tem sentido algum. As pessoas, elas querem, elas buscam, elas fazem aquilo que está dentro do seu alcance, mas a realidade institucional, ela é cruel para as pessoas que vêm da periferia. Então, é uma luta muito grande que nós, educandos, temos que trilhar, temos que traçar para conseguir vencer dentro dessas instituições. Então, como o Rafael falou, nós trabalhamos ali, sim, essa formação acadêmica, institucional, essa orientação disciplinar, mas dentro do cursinho também tem um corpo de psicólogos que vão dar orientações, orientação vocacional, questões pessoais, questões aí de traumas, decepções, falta de perspectiva. O cursinho, ele faz visitas a instituições. O Carolina de Jesus, que você participa, né? Ele promove lá o Ocupa USP,
que é você mandar o aluno lá para invadir mesmo, para ocupar aquele espaço, porque, saibam ou não, vocês que estão nos ouvindo aí, as universidades públicas, elas são nossas. Elas não são de quem estudou no Colégio Sion a vida inteira, de quem estudou no Colégio Porto Seguro a vida inteira, com mensalidade que beira lá os 10 mil reais, e aí depois vai estudar na universidade pública. A universidade pública é de quem vem do público. Mas e até isso nos é tirado, porque nas universidades públicas que estão os melhores formadores, as discordâncias em alguns setores, tá? Onde estão os melhores formadores, e esses melhores formadores vão formar aqueles que já estão na elite, ou seja, nós vamos só ter uma continuidade da estrutura de dominação e proteção para as classes periféricas. Ou seja, como eu coloquei aí, não há uma mudança, porque a estrutura ela está errada. Boa. A gente precisa discutir muito essa questão de estrutura, né? E educação é... Para vocês, educação é política ou política é educação? Tudo é política, Jorge. Todos os elementos que se relacionam entre duas pessoas, ou tudo aquilo que se configura como relação de poder é política. Você está na sua casa agora aí e você está usando esse computador. Se chega a sua irmã, eu não sei se você tem irmã, se chega alguém da sua família e fala, Jorge, eu tenho uma coisa muito importante para fazer agora e eu preciso usar o computador. E aí vocês vão começar a ter uma discussão ali para ver quem ocupa o computador nesse exato momento. Esta discussão é uma discussão política e quem vai determinar quem vai usar ou não é a relação de poder que vai ser estabelecido. Relação de poder definida a partir da prioridade que vai ser estabelecida para o uso do mesmo. Seja a prioridade para a finalidade, ou seja a prioridade para aquilo que eu posso pagar e fazer que a minha prioridade seja maior que a sua. Então, quando nós falamos se educação, ela é uma questão política? Sim. Educação, ética, moral, valor, tecnologia, informação, todos esses elementos são elementos políticos. Só que qual é o que é formado para a nossa sociedade? Que política é uma coisa chata, política é uma coisa que não se discute, política é uma coisa que é dos políticos, e quanto mais eu construo esta ideia, quanto mais eu construo esta imagem dentro das relações sociais, de que política é aquilo que eles fazem lá, diferente daquilo que nós vivemos aqui, mais a manipulação ideológica política ela se apresenta e ela se consolida, e mais as pessoas que estão na subalternização dessas relações, mais elas são prejudicadas, porque elas não se envolvem. Rafael falou agora um pouco do Platão. Platão disse certa vez, no livro A Política, ele escreveu, né, sendo mais exato, de que aquelas pessoas que não gostam de política, elas devem aceitar de que aquelas que gostam vão mandar nelas. Olha que básico. Quem não gosta de política, aceite que você vai ser dominado, comandado por quem gosta. Isso é uma coisa básica, Jorge. Então, lembro Darcy Ribeiro, em 1982, o ano que eu nasci, Darcy Ribeiro ele falou no Congresso Nacional que ou o Brasil investia em educação, em 1982, ou o Brasil investia em educação, ou nós teríamos que multiplicar o número de cadeias no Brasil. O número de cadeias no Brasil, de 1982 para cá, ele aumentou 8 vezes. E o número de instituições de formação de educação não aumentou nem 5 vezes. Ou seja, não houve um projeto político de investimento em educação e formação, não houve um projeto de investimento em tecnologias educacionais para que nós sanássemos essa defasagem que nós temos na nossa realidade. E como nós não temos este suporte educacional, como nós não temos esse suporte formativo, então o que o governo faz? O governo abre cadeia, multiplica a cadeia, porque como eu não consigo corrigir o problema pela educação, dando uma formação melhor, eu resolvo o problema escondendo dentro da cadeia. O Brasil, não sei se vocês sabem, ele é o terceiro país em população carcerária do mundo. Terceiro país em população carcerária do mundo, e os índices ele vem aumentando cada vez mais. E apresenta aqui um dado para os nossos companheiros que estão assistindo, que um dado interessante e curioso. Qual foi o período da história do Brasil nos últimos 40 anos onde mais se investiu em educação? Na gestão lulopetista, que está sendo tão condenada aí nos últimos tempos, mas foi o período nos últimos 40 anos da história do Brasil, isso vocês podem pesquisar onde vocês quiserem, vocês que estão nos assistindo, tá? Onde mais se investiu em educação. Foi nesse período onde foi criada
a Lei 10.639, onde foi criada a Lei 11.645, que versam sobre a questão da educação da afrodescendência, da africanidade, que falam sobre a importância das ancestralidades, da educação, dos conceitos, dos elementos genericamente chamados de indígenas. Foi em 2012 que foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. Então, todos os elementos que nós temos que falam sobre educação relacionada à africanidade, ao negro, à afrodescendência, todos os que nós temos foram aprovados dentro desses últimos 20 anos nesses governos lulopetistas. Só que nós temos um contraponto interessante a isso, Jorge e Rafael, meus companheiros de discussão, que ao mesmo passo em que nós tivemos uma ascensão dos negros nas universidades, nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos, nós tivemos aí esta ascensão, esta ocupação, nós temos até universidades aqui na cidade de São Paulo, nós temos a Faculdade Zumbi dos Palmares, que ela tem um empenho majoritariamente para essa formação da comunidade negra. Lá na Bahia nós temos a Universidade da Lusofonia Brasileira, onde ela tem também essa preocupação da afrodescendência, dessa formação do negro. Então, nesse período, nós tivemos um ingresso à Universidade dos Negros, seja pelo ProUni, seja pelo FIES, seja por outros programas como o SISU, que possibilitaram isso. Mas, o que eu quero colocar, ao mesmo passo que nós tivemos esse ingresso universitário, nós tivemos também um aumento a partir do ano de 2009 da população carcerária negra. Olha que curioso, que contrassenso. Os negros estão ingressando mais no mercado de trabalho, na universidade, mas ao mesmo tempo nós temos mais negros sendo presos. A população negra presa hoje no Brasil é de 67,5%, e ela vem aumentando nos últimos anos. Então é interessante nós discutirmos justamente isso. Por que ao mesmo passo que o negro está entrando na universidade, ele está entrando no mercado de trabalho, ele está sendo mais preso? Será que não há também um trabalho governamental de exclusão, onde há uma ação policial institucionalizada para que este negro não consiga ascender? Então a discussão está apresentada. E tudo é política, tá? Tá. Aproveitando, né, esse gancho que você deu, vou mudar a pergunta aí, não vou deixar o Rafael complementar, não. vou fazer a pergunta. Dentro, né, dessas demandas que vieram nesses últimos anos, né, se a gente falar demandas institucionais, né, políticas públicas institucionais, porque o movimento negro sempre discutiu por exemplo, a questão da educação à população negra, né, desde sempre, né, mas institucionalmente só vieram nos últimos anos. E aí eu quero que você, como professor de escola pública, Rafael, você comente um pouquinho, e aí depois se o Bento entrar também, ele comenta um pouquinho, sobre a descolonização do ensino, como que está rolando, né, o que é o descolonização, explicar para a gente o que é descolonização do ensino, e como que isso se já chegou nas escolas públicas, né, e se vocês conseguem fazer essa discussão também dentro dos cursinhos. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre esse tema para a gente. Ô Jorge, antes de eu responder essa questão, eu estou tentando olhar aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram, não está aparecendo o vídeo, né? Não está aparecendo aí o... Enfim. Então, ele só vai para o YouTube depois. Ah, só vai depois, tá? Isso. Por isso. Perfeito, beleza. Pelo link acessa, Jorge. Mas beleza. Tá. Eu vou ser bem sucinto nessa pergunta, porque no caso o Bento aí, ele tem uma propriedade melhor para falar um pouco sobre esse tema, que fez algumas leituras mais profundas, né? Inclusive ele citou aí a lei, né, 10.639, mas de uma forma prática, o que a gente percebe, Jorge, é que assim, para a gente ter aí uma educação descolonizada, uma educação decolonial, uma educação que de alguma forma contempla outras informações, que não seja apenas informações que venham da Europa, que venham de uma ciência europeia, que venham de um saber europeu,
e que veio também dos preconceitos europeus, a gente precisa ter uma formação. A gente sabe que a Lei 10.639, ela não implica apenas em você implementar esse conhecimento decolonial, descolonizado, apenas no currículo. Mas você precisa ter uma formação do corpo docente para que ele consiga trabalhar essas temáticas. Então, a gente está falando de um processo que está desde a academia, né? Assim, a academia ainda não aceitou, não colocou, não incorporou no seu currículo esses conteúdos. Então, nesse sentido, a maioria dos professores também, quando ele chega na escola, a gente sabe que a maioria dos professores não tiveram isso na sua formação acadêmica, a gente tem também uma escola que não se preocupa com essa temática. A gente tem uma escola, quando a gente tem ali cursos, quando a gente tem ali um ATPC, que é um momento ali que o professor, além de discutir burocracias, ele deveria também ter uma formação continuada. Aliás, é bom dizer também que a escola não tem nenhuma formação continuada, a escola não se preocupa diretamente com a formação do professor, com a atualização de conteúdos, ela se preocupa em cobrar, ela se preocupa em ter um sistema burocrático, que a gente poderia chamá-lo até de burocrático, né? A escola ela é especialista em cobrar, em controlar, mas não em ampliar os conhecimentos, em aprofundar questões. Então fica isolado para alguns professores que são ativistas, que são, na sua grande maioria, negros, que sabem desses problemas, colocar isso na sua pauta de estudo, colocar isso, muitas vezes, até, entre aspas, procurando ali uma brecha no currículo para falar sobre essas temáticas. Então, por exemplo, eu, como professor de filosofia, é claro que lá no currículo, quando você pega o currículo do Estado, você vai ter ali um momento que trabalha sobre racismo, né, que vai falar um pouco sobre conceituação do que é o racismo, que entra ali no segundo ano. Mas, de um modo geral, eu procuro trabalhar, por exemplo, com debates, né, com rodas de conversas, que você vai colocar, por exemplo, o tema de discutir cotas raciais, discutir cotas sociais. Né? Você vai trabalhar ali com essas temáticas, com discutir desigualdade social. E aí você começa a implementar esses conceitos, você começa a trabalhar o tema da equidade, o tema aí da justiça, o tema da oportunidade. Aí você vai entrando com essas temáticas de uma forma, vamos colocar assim, indireta. Diretamente, a escola ainda negligencia esses saberes, a escola ainda ela é colonial, até mesmo porque, como o próprio Bento colocou, existe um interesse político de você não incrementar esses saberes. Né? Institucionalmente falando, você sabe que se você empoderar o povo negro, se você, de alguma forma, dar elementos para essa população, você vai estar permitindo que a gente discuta ainda essa desigualdade social que é reproduzida, que existe sistematicamente um projeto de governo que implementa essa desigualdade social, né, que garante essa desigualdade social, embora aqui no Brasil a gente não fala abertamente, como nos Estados Unidos, as questões raciais, né, a gente não trabalha isso de forma aberta e direta, a gente sabe que ainda as orientações para uma contratação de uma pessoa é o critério da boa aparência. E a boa aparência está associado não a pessoa ser bela ou ser feia, a pessoa se arrumar ou a pessoa não se arrumar, está associada a uma etnia, está associado a um tipo, né, uma estirpe humana, que são as pessoas negras. Né? Então, assim, o racismo, ele está estruturalmente na sociedade, a sociedade implementa, reproduz isso a partir, por exemplo, como o Bento falou, da forma como a polícia aborda uma pessoa negra, a partir aí de uma necropolítica. O Bento, na verdade, ele colocou alguns elementos, a gente sabe, quando a gente fala de uma necropolítica, por exemplo, que é um conceito aí trabalhado pelo Achille Mbembe, Michel Foucault trabalha a questão da biopolítica, né, e que de alguma forma já é um Estado que não dá condições para essa população negra se emancipar, que não faz um trabalho de reparação dos danos históricos que essa população sofreu, mas ainda
esse Estado vai além. Ele coloca o extermínio da população negra como política de Estado. A necropolítica significa que o Estado é aquele que institucionalmente, sistematicamente, quer exterminar a população negra. Seja por uma questão de um período pós-abolicionista, não dá condições para que essa população entre no mercado de trabalho e na escola, seja por um projeto de imigração, né, seja por uma lei de vadiagem, que vai prender pessoas negras que não trabalham porque não dão emprego, não estudam porque não têm chance de entrar na escola. E aí, quando estão fora da casa que não tem, elas são presas, elas vão para a prisão, seja por uma polícia racista que extermina essa população de forma deliberada. Então, isso é a necropolítica. Isso acontece como política de Estado. E a gente tem que lembrar, né, que a gente tem um governo fascista, a gente tem um governo racista, a gente tem um governo homofóbico, então a gente tem um governo que é condizente de forma aberta com essas políticas. E, infelizmente, nós temos pessoas também que apoiam esse tipo de política, né? Então, é isso, a educação ela é política, discutir isso é educação e é política, e a gente precisa desmascarar toda essa política de extermínio que existe em São Paulo, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Sim. Rafael falou de essa questão da descolonização, alguns autores aí, para quem quiser se inteirar no assunto, né? Sueli Carneiro, Renato Nogueira, Kabengele Unanga, e aí o Silvio de Almeida, Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento. Clóvis Moura também. Alguns aí que discutem essa questão da descolonização, né? Que ela não é, como inclusive dentro da própria sociologia existe essa discussão, não é você negar a colonização, não é isto a ideia da descolonização, mas é você, dentro do currículo, dentro das estruturas de ensino-aprendizagem, você trabalhar a multiplicidade dos processos de relações humanas que foram construídas a partir do processo colonial. O problema que nós temos a narrativa do herói. Então, nós vemos uma vertente da história que é aquela contada por quem colonizou. O processo de descolonização é justamente você conhecer a história por aquele que foi colonizado. Tá? Não querendo avançar muito, mas só para dar algumas referências aí para o pessoal pesquisar. Boa, Bento. Pensei que você ia falar mais sobre o tema. Rafael falou que você é expert no assunto, disserte mais para a gente aí um pouquinho. A gente aprender. Assim, eu fiz... Bento. Desculpa. Se você puder, eu gostaria de você fazer aquele recorte sobre a importância da formação infantil para, de alguma forma, desconstruir ou combater esse processo da formação do indivíduo que reproduz o racismo, né? Então, acho que talvez esse conceito, para a gente ver a importância da educação que acontece lá na primeira infância, talvez eu acho que seria um tema interessante de você explanar sobre a questão aí do racismo. Vamos fazer assim, vou só dar umas pinceladas, a gente marca uma outra fala para a gente aprofundar. Essa questão, a gente pega ali, tem uma pesquisadora muito boa, Maria Aparecida Bento, ela fez um estudo nas creches brasileiras, onde ela fez experiências de campo, né? A pesquisa dela foi, de fato, em diversas creches, e ela constatou que as crianças, a partir dos 3 anos, elas já começam a manifestar comportamentos racistas, não porque alguém está ensinando-as a fazer isso, mas pela forma que elas são tratadas dentro da instituição de ensino. As professoras, cuidadoras, muitas vezes, de forma inconsciente, elas tratam a criança branca com um cuidado maior, porque entende que ela é mais frágil e ela precisa de uma necessidade maior. E a criança negra era deixada de lado. E quando ela perguntava para as cuidadoras, para as professoras, por que era feito isso, a fala comum que ela escutava era porque aquele ali é mais resistente, ele é mais forte, ele não precisa de tanto cuidado. E aí você já vai criando uma diferenciação entre as relações nas crianças
com 3, 4 anos, e ali você já vai consolidando uma ideia racial de diferenciação entre essas relações. A questão da descolonização, trazendo agora mais para ensino fundamental médio, eu fiz uma pesquisa recente onde eu apresentei que o currículo das ciências humanas, história e geografia, dentro da educação pública brasileira, essa parte que corresponde à história do negro, da afrodescendência, do indígena, ela não ocupa nem 1/3 do currículo brasileiro. Ok? A população brasileira ela é constituída de 56% de negros, e o currículo brasileiro ela não demanda 1/3 para este estudo. Então, quando a gente vê a ideia da colonização, nós estamos lutando contra uma estrutura colonizada que está dentro da base de formação dos professores, dentro da formação universitária, e ela só vai replicando essas ideias, ela só vai replicando a teoria do herói. Então é necessário que, para que façamos o processo de descolonização, que nós mudemos a formação universitária e mudemos também a forma de lecionar, só que, como nós bem sabemos, há toda uma resistência dentro das instituições, porque a discussão é: vocês querem reescrever a história? Vocês querem mudar tudo aquilo que foi ensinado até agora? Sim, exatamente isso. A gente quer mudar o que foi ensinado até agora, porque o que foi ensinado até agora não é que está errado, mas está fragmentado a partir de uma vertente. Este é o problema. Então, o processo de descolonização é você romper com a estrutura hegemônica de construção de saber e você analisar as demais realidades socio-históricas e culturais. E dar poder para aqueles que estão dentro dessas relações que foram dominadas, que foram apagadas. E o processo de colonização, ele acabou, né, teoricamente, lá em 1822, acaba a colônia. Só que a colonização do pensamento, e aí eu cito Renato Nogueira, a colonização do pensamento, ele persiste até a contemporaneidade. Então, o brasileiro, ele tem o sonho de ser estadunidense, ele tem o sonho de ser europeu. Então, se você pergunta para a maioria da população brasileira, se você pudesse sair do Brasil, se você tivesse dinheiro para sair do Brasil, você sairia? Sim, eu sairia, porque eu almejo ser de outro lugar. E aí eu cito Paulo Freire aqui, que o Paulo Freire ele fala que o pior alienado é aquele que não conhece sua realidade sociocultural e ainda ama e admira e venera a realidade cultural de um país que ele não conhece. Então é pintada uma imagem estadunidense de superioridade, de melhoria, de qualidade, e eu gostaria que quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui, Jorge, faça a seguinte pesquisa: entre no site da OCDE, e coloque lá índice de pobreza no mundo. Os Estados Unidos ele está entre os países mais pobres do mundo. Índice de pobreza. Tá? Não, mas não é possível. Os Estados Unidos é a primeira economia mundial. Pesquisa lá. Numa aula, num encontro de sociologia, eu explico por que ele está entre os índices de pobreza. Né? Porque a gente tem ali um monte de pessoas bilionárias nos Estados Unidos, que formam uma cúpula, só que nós temos toda uma base social excluída. Na cidade de Nova York, nós temos 400 mil pessoas que estão na zona de marginalidade. Na cidade de Nova York, 400 mil pessoas. Mas bom, isso é assunto para outra discussão. Vamos aí, Jorge, avante. Foi muito bom, muito bom. Vamos marcar outra discussão só sobre sociologia aí, futuramente. Como a gente está indo para os finalmente, eu sempre abro para o candidato fazer uma pergunta para o outro candidato. O Rafael já fez a dele. Então, Bento, qual que... Depois eu deixo você fazer a pergunta. Bento, qual é uma pergunta que você acha que eu deveria ter feito para o Rafael e não fiz? Sim. Rafael, como você entende que a tecnologia, o avanço do desenvolvimento tecnológico, ele pode contribuir para a melhoria da educação dentro das escolas públicas paulistanas e estendendo aí brasileiras? Eu vou complementar ainda a pergunta do Bento. Se a gente olhar os planos dos candidatos, né, pensar a parte política também,
né? A gente não vê programas de questão de tecnologia para as periferias, né? E aí eu queria colocar isso dentro aí desse caldo, dessa pergunta do Bento aí, para você comentar para a gente um pouquinho. Tá ótimo. Vamos lá. A tecnologia, se a gente pensar, por exemplo, que a tecnologia ela é ali de alguma forma uma descoberta humana, até mesmo uma invenção humana, que auxilia o ser humano nos seus processos de construção da vida, de facilitar ali o processo de sobrevivência, inclusive de cognição, ou seja, de aprendizagem sobre conteúdos não só do mundo e das relações, mas também dos conteúdos, vamos colocar assim, intrapsíquicos. A tecnologia ela auxilia todo esse processo de conhecimento, de formação, de extensão do ser humano, né? Então a tecnologia ela estende de alguma forma as nossas habilidades, estende ali as nossas competências. Então de alguma forma ela amplia as nossas capacidades. Inclusive quem diz muito isso é Karl Marx, é um dos pensadores que coloca o trabalho humano como uma extensão do ser humano, que ao transformar a natureza ele também se humaniza, ele também se transforma. E todo esse processo tecnológico, hoje, ele está aprimorado. Eu vou citar aqui apenas 2 conceitos interessantes, que seria a indústria 4.0, trazendo aí uma ideia de você implementar, por exemplo, o pensamento computacional nos processos produtivos, por exemplo, o processo de automação. E aí depois você caminha também para uma questão ligada à inteligência artificial, como sendo um processo tecnológico que deve auxiliar não só a indústria a produzir mais, a lucrar mais, a substituir o trabalho humano, que é muito o que acontece, mas também auxiliar o ser humano a partir de uma análise da inteligência artificial, que faz ali um mapeamento da personalidade desse indivíduo, desse estudante, que consegue de alguma forma, capturar os seus processos de defasagem, que consegue fazer ali um mapeamento não só das suas virtudes e capacidades cognitivas, mas também naquilo que ele precisa ainda implementar, evoluir. Então, a gente tem, por exemplo, a IBM, que tem ali, a partir do Watson, a sua inteligência artificial, um programa em que o aluno, quando ele pega ali um tablet, ele pega ali um computador, que tem esse programa rodando, ele consegue fazer ali um acompanhamento dos processos cognitivos que esse aluno, de repente, quando ele faz uma conta de matemática, quando ele estuda física, química, quando ele estuda português, sei lá, filosofia, e consegue reconhecer aquilo que ele tem maior facilidade e aquilo que, de repente, ele tem um pouco mais de dificuldade de desenvolver. E a partir desse mapeamento, você poderia legar isso a um professor, que ele teria não só a sugestão da própria inteligência artificial, de como esse aluno poderia, de alguma forma, aplicar essa defasagem, trabalhar ela para desenvolver melhor a sua inteligência, mas também o auxílio de um professor com o aparato da inteligência artificial para, de alguma forma, trabalhar essas defasagens e que esse aluno consiga, resolvendo esse problema, avançar cognitivamente. Então, tudo isso que eu estou falando é para dizer que a escola pública ela vai falar de uma aula de tecnologia que ela vai pedir para o professor usar lousa e giz, né, para falar de tecnologia. Ela não vai ter um laboratório de informática que consiga contemplar todos os alunos. Ela não tem internet banda larga instalada para que os alunos usem o Wi-Fi e possam utilizar o celular como também um instrumento de estudo, né? E fala que é possível falar e aprender tecnologia sem, de alguma forma, ter acesso a esses equipamentos. Então, o que a gente tem hoje é uma tecnologia que está na BNCC, que está no currículo paulista, só não está de verdade na infraestrutura e na estrutura da escola e na formação dos professores. Então, a gente está muito distante de realmente
realizar, implementar, trabalhar tecnologia, pensamento computacional, trabalhar os sistemas digitais, inteligência artificial, como sendo algo que faz parte do aprendizado do aluno. E aí, para responder um pouco da pergunta do Jorge, a gente precisa pensar que as escolas, por exemplo, particulares, que já têm isso implementado de uma forma indireta, de uma forma direta, escolas que você tem lousas digitais, que você tem computador em cada mesa, né, do aluno, não precisa ele ir para uma sala de informática, ele tem o computador ali na sua mesa, e ele tem ali o celular, ele tem internet e tal, ela está à frente das escolas públicas, porque hoje não basta apenas você ter uma aula teórica de tecnologia, você precisa saber manipular a tecnologia, você precisa saber como aplicar a tecnologia. Então, nesse sentido, o governo, né, que tem dinheiro, mas ele investe mais em prisões do que na escola pública, é o mesmo governo que tem, por exemplo, que cuida da USP, que a gente não tem dúvida que ela é top, é a melhor universidade da América Latina, ela é top nos processos de implementação de tecnologia. Esse mesmo governo, ele sucateia a escola pública. Então, a gente tem um projeto político do governo que não dá condição da escola pública se desenvolver por uma escolha política, não por falta de dinheiro, não por falta de recursos. Então, a gente precisa olhar para essas candidaturas e perceber, dentre elas, qual é aquela que não está apenas, de alguma forma, preocupada apenas de fazer um discurso tecnológico, é muito bonito, mas tem um compromisso, um comprometimento de implantar essas tecnologias nas escolas para que os alunos possam evoluir nos seus processos cognitivos, também com amparo da tecnologia. Boa, isso aí. O Bento quer falar? Pode falar, vai. Pode falar. Comentáriozinho. Veja, eu tenho o seguinte problema. Qual a diferença para vocês? A pessoa está lá, aqui no sertão do interior aqui do estado de São Paulo, no meio da roça, aprendendo a escrever num pedaço de telha. Ou ele está aqui na cidade de São Paulo, na escola que eu trabalho, com um caderno. Ou ele está ali no Morumbi, com uma lousa digital e com um tablet, e o professor está escrevendo na lousa digital e ele está escrevendo no tablet. Qual é a diferença efetiva disso? Nenhuma. Primeiro ponto que eu quero colocar. A ferramenta, ela vai cumprir uma função diferenciada quando você der um suporte diferenciado. Então, não basta que o governo invista numa tecnologia para as nossas escolas, sem que nós formemos primeiro os professores para usufruírem dessa tecnologia. Então, eu vou colocar um projetor na sala de aula. Nossa, é uma briga na minha escola. Nossa, tem que ter projetor em sala de aula. Aí você vai na sala da pessoa que está usando o projetor, ela está projetando lá um slide que ela está lendo para os alunos. Qual a diferença dela escrever? Só reduzir o trabalho de escrever. Ela só escreve uma vez e projeta para todo mundo. Mas isso não é uma aula tecnológica, isso não é uma aula que vai desenvolver algo além. Então, quando nós falamos em tecnologias dentro da sala de aula, em tecnologias, investimento nessas tecnologias, nós estamos só falando em colocar um tablet para cada um, em colocar uma lousa digital, mas nós estamos falando em uma potencialização do acesso a essas tecnologias para que nós possamos criar links e perspectivas de aprendizado diferenciadas. Não só copiar, não só ler textos no tablet, no livro, no Kindle, você está lendo do mesmo jeito. Mas a questão de você fazer conexões diferenciadas, você criar formas de aprendizado que não se baseiam só no visual ou no auditivo, você vai ter ali uma sinestesia, você vai ter outros recursos para o processo de ensino-aprendizagem. Então, a ideia do investimento na tecnologia seria nesse setor. Só que nós temos um problema, Jorge, um pouco maior aí. Quanto tempo eu tenho, Jorge, para falar? Pode falar. Tem um problema um pouco maior aí, que é aquilo que eu citei no começo da nossa conversa, que é a estrutura do chamado capitalismo independente. O nosso país, ele não está dentro do Programa Mundial de Desenvolvimento Tecnológico voltado para a infraestrutura do país. Nós estamos dentro de uma situação chamada composição orgânica do capital, fala de Marx, tá? Composição orgânica do capital,
onde os países chamados outrora de países de primeiro mundo, que são esses países mais desenvolvidos, eles vão desenvolvendo essas tecnologias e eles vão utilizar os países que eram subdesenvolvidos, hoje são também chamados de países emergentes. Eles vão usar desses países para que eles sejam o quê? Países produtores de comida. Então, por que o Brasil está aumentando cada vez mais a produção de soja, de arroz, produção de gado? Porque nós estamos fazendo um pacto internacional, que não é falado, mas que quem estuda 5 minutos consegue constatar isso. Nós estamos virando um grande celeiro do mundo, onde nós vamos promover aí cada vez mais pasto, cada vez mais espaço de produção agrícola para exportação. E olha que interessante, só alguns dados. No ano passado nós tivemos aí a crise da carne, não sei se vocês lembram, vocês estão ouvindo, vocês estão aqui comigo, vocês lembram, claro. Tivemos aí a crise da carne, um quilo da carne chegou a quase R$50. E por que aumentou o quilo da carne? Porque teve uma crise de alimento lá na China, a crise dos porcos, então os produtores nacionais começaram a exportar mais carne para a China e o que ficava aqui no Brasil ficou em falta, aumentou o preço. Exatamente a mesma coisa que está acontecendo com o arroz agora, tá? Para quem não sabe. Perfeito. Por que o arroz está tão caro? Porque o arroz, o óleo está tão caro? Porque o Brasil está exportando muito arroz. Porque como o dólar está caro, os exportadores ganham mais vendendo lá para o pessoal. E é interessante que aquilo que é produzido aqui no Brasil é exportado e o Brasil está importando arroz. Então, O Bento travou, eu acho, hein? Ele tá voltando, eu acho. Esperar um pouquinho para ver se ele finaliza. O problema de tecnologia aí, ó. A gente tá falando de tecnologia, a tecnologia veio boicotar a gente pra gente não falar mal da tecnologia. Com certeza. Dentro das estruturas. Bom, enquanto o Bento, ver se o Bento volta, né? Infelizmente, a gente tem que encerrar, né? para os finalmente. E aí eu deixar aberto, Rafael. O Bento voltou. Vamos ver se ele voltou aí. Voltei, desculpa, professor. Então, tendo aí seu pico de investimento em tecnologia e educação no ano de 2013, e de 2013 para cá isso vem caindo, e para o ano que vem o investimento em tecnologia, ciência, ele é irrisório. Tá? Juntando ciência, educação e saúde, não chega no orçamento de guerra que o governo está investindo. Mas o que eu quero colocar, enquanto nós temos 30 países no mundo que são responsáveis aí por todo o investimento público e privado em tecnologia e ciência, enquanto nós temos Estados Unidos e China como sendo responsáveis por 50% de investimento mundial em ciência e tecnologia, o Brasil ele está na periferia do investimento. E é curioso, Jorge e Rafael, quando nós vemos que há uma crítica aqui no Brasil sobre a China, que a China quer dominar o mundo, que a China não sei o quê. Só que nós temos que ver que os chineses eles estão andando a trens a 500 km por hora e a gente está andando a 60 por hora ali na marginal, no trem, que se você segurar na barra, você pega tétano. Então, por que nós, ao invés de nos perguntarmos o porquê não há um investimento massivo em tecnologia, nós ficamos olhando para outro país e criticando o investimento que há lá? A produção científica mundial, Rafael citou aí a indústria 4.0, ela não é mundializada, ela não é para todos, tá? Ela é para servir alguns nichos de desenvolvimento capital. Ela não é para atender ao mundo inteiro. Ela é para esses países que já estão com um desenvolvimento capitalista elevado, e este investimento da indústria 4.0, essas indústrias makers, elas vão servir ao programa de desenvolvimento destes segmentos e que não vão chegar para a gente, porque aqui é um país de produção agrícola e ele está sendo cada vez mais alimentado pela atual gestão. Quando a gente vê o presidente carregando bandeira dos Estados Unidos para cima e para baixo, ele está criando esse ideal do dominador para que nós entendamos que estar aliado com os Estados Unidos é uma boa para a gente, porque nós estamos junto com o país do primeiro mundo. Não, nós estamos ficando cada vez mais subalternos dentro dessa relação. Estamos ficando cada vez mais periféricos. Então, quando chega um tipo de investimento de tecnologia nas nossas escolas, em nosso país, é quase que bater palma para macaco dançar, sabe?
Eu tô mostrando ali uma coisinha ali, dando um refrigerantezinho, estou dando um pãozinho para todo mundo dançar, ficar feliz, se animar, mas não há de fato uma preocupação com o desenvolvimento técnico científico, e nas universidades das quais nós pertencemos, a gente vê isso no nosso cotidiano. Esse ano, minha bolsa da PUC foi cortada e o Rafael continuou com a dele ainda. A produção de tecnologia no mundo, ela é patenteada por quem produz. Os Estados Unidos e a China são os maiores patenteadores de tecnologia que nós temos, e entenda-se por isso também que até os Estados Unidos tem toda essa preocupação. E o Bento travou de novo. Não pode falar mal da tecnologia. Falar mal da tecnologia, ela age contra. Né? Bom, né? Ele caiu. Vamos ver se ele volta. Mas enquanto ele volta, a gente precisa ir para os finalmente, que a gente já estourou o tempo aqui. Mas enquanto o Bento volta para dar os últimos comentários, gostaria que você, Rafael, né? Acabando. Pode falar. Onde eu parei aí para vocês? Oi? Não, estou pensando aqui onde você parou. Então, que a China ela disputa esse mercado com os Estados Unidos, só que por que os Estados Unidos e o Brasil têm essa necessidade de macular a imagem da China, que é comunista, que é exploratória, que é um regime de poder, de injustiça? Porque se este mercado chinês ele ascende cada vez mais... Travou de novo. Tecnologia não quer deixar ele falar, não. Não quer deixar ele finalizar. Ele caiu de novo. Bom, então vamos lá, Rafael. Considerações finais. Fique aberto aí para falar. As considerações. Foi um prazer, Jorge, estar aqui nessa discussão com pessoas que eu... perspectiva socialista, este mercado ascendente... Voltou. Quem perde cada vez mais espaço? O capitalismo. A sociedade neoliberal, o neoliberalismo, o capitalismo, ele vai perdendo cada vez mais espaço, ao passo que a estrutura socialista ela ascende. Só que a gente tem que se perguntar por que esse regime ele consegue produzir tanta tecnologia, ele consegue rivalizar com os Estados Unidos, ele tem uma internet 5.0, e quando a gente está aqui no nosso 3G, 5G, eles já estão desenvolvendo 6G já, e a gente está aqui no 3G, 4G. Então, a nossa pergunta deveria ser outra. Deveria ser, por que Estados Unidos, Brasil e outros setores da nossa sociedade insistem tanto em macular a imagem deste país? Tá? Só para colocar um dado. Então, finalizando a minha fala, o nosso país ele não está preocupado no desenvolvimento de tecnologia e de ciência, porque a burguesia brasileira ela se fundamenta a partir do agronegócio, ela se fundamenta a partir da organização empresarial de compra e revenda, ela se organiza a partir de uma estrutura de montagem, eu compro insumos, eu monto e revendo. Eu não tenho a necessidade de desenvolver tecnologias internas para que eu possa melhorar o país. Então, eu tenho pequenas pessoas, pequenos agrupamentos sociais que querem melhorar o seu investimento, a sua renda, o seu capital, não necessariamente melhorar a estrutura do país como um todo. Boa. Falou bastante. A gente estava brincando aqui nos bastidores, né, que você foi falar mal da tecnologia, a tecnologia não queria deixar você falar mal dela. Né? A tecnologia te cortou umas 2 vezes. Infelizmente, a gente está indo para os finalmente, né? A gente até estourou um pouquinho o tempo, mas super importante esse debate. Então, vamos para as considerações finais. Pensando com o Rafael, por favor. Então, agradeço, Jorge, pelo convite, de termos aí a oportunidade de falar um pouco sobre tecnologia, educação, sobre racismo, sobre filosofia. Agradeço aí a presença também do Bento, e foi uma grande satisfação estarmos aqui construindo essas ideias. Às vezes eu acho que a gente trouxe mais questionamentos, mais dúvidas, mais indagações do que respostas, do que, de alguma forma, verdades. E eu acho que esse é o papel da filosofia. A gente fez todo um discurso
trouxe dados, mas não deixamos de ser filósofos no sentido daquilo que a gente iniciou lá no início, né? Iniciou no início, é redundante, mas é real. Que a gente falou sobre o devir, falou sobre não se definir, não ter verdades, ser investigativo, ser questionador. E eu acho que é um pouco isso que a gente deixa como mensagem para esse tema da tecnologia, da engenharia, da filosofia. Obrigado, Jorge. Obrigado. Vamos esperar um pouquinho para ver se o Bento entra. Né? A tecnologia hoje não está muito colaborando com a gente. Bento, suas considerações finais, por favor. Esse problema que eu estou enfrentando, né, é uma constatação aí, uma questão prática do problema que nós estávamos falando desta periferia da tecnologia. Né? A gente tem uma internet que não funciona. Funciona quando ela quer. Estou pagando a conta, viu, gente? Gostaria que nossos educandos aí, dentro do campo da filosofia, sociologia, eles investigassem, estudassem um pouco mais sobre uma coisa chamada teoria marxista da dependência, né? Tem um autor chamado Rui Mário Marinho, que ele trabalha muito essa ideia, onde vai versar justamente e tentar explicar o porquê que o nosso país é assim. Então, nós não somos um país chamado aí do antigo terceiro mundo, um país periférico. Não é por acaso que nós somos desse jeito. Existe toda uma estrutura mundial de organização do capitalismo para que nós tenhamos países que sejam fornecedores de mão de obra barata, de insumos, de produtos alimentícios, gêneros alimentícios, para que outras nações possam desenvolver seu capital. Então, existe uma organização para isso. Então, o meu pedido é que nossos ouvintes, nossos ouvintes, aí, as pessoas que estão acompanhando, busquem se formar um pouco sobre esta linha e entender que aquilo que falou Darcy Ribeiro, né, existe um projeto de destruição da educação, existe um projeto de destruição da sociedade brasileira como um todo, em vistas à hegemonia de alguns grupos dentro do nosso país. Então, a exclusão, a favela, a periferia, o racismo, o preconceito no nosso país não é algo que acontece por acaso. Isso é uma construção social. Isso não está aparecendo agora, isso é algo que está na formação do povo brasileiro e está apenas sendo mais evidenciado dada aí a propagação das redes sociais. Mas isso é algo que sempre aconteceu. E quanto mais nós tentarmos aí por meio de resistências, por meio de encontros como esse, tentarmos aí ocupar os espaços, tentarmos aí fazer mudanças. Vamos ver se o Bento consegue voltar para ele finalizar aqui a fala dele, né, sobre tecnologia. Pode continuar, Bento. Voltou. Não sei onde parou, mas enfim. Quanto mais nós persistirmos em lutar contra esta mudança, lutar por esta mudança, mais nós vamos sofrer ataques, ofensas, enfim. É uma luta difícil, essa luta por mudanças na questão racial e também na necessidade da mudança de investimentos em tecnologia, que é justamente essa dinâmica que nós estamos cobrando. Tecnologia para o povo da periferia, para que nós possamos ascender a níveis mais elevados do processo de ensino-aprendizagem e ocupemos locais diferentes da nossa sociedade. Não deixo aí como um recado para nossos educandos que estudemos mais, busquemos mais, mas também cobremos, lutemos por meio do voto, mas também pelo movimento popular ocupando as ruas. Bom, o recado está dado. Gostaria muito assim, de agradecer que vocês aceitaram o convite, Rafael, Bento. Foi muito proveitoso, foi um momento muito de aprendizado, né, desse bate-papo. Lembrando, todo mundo acompanha o canal aí, Steam é Nós, Facebook, Instagram, né? Tem novidade chegando aí, né? Pode ser que a gente lance aí o Steam filosófico aí futuramente, né? Então, todo mundo acompanha aí e daqui a pouco esse vídeo já tá lá no YouTube para todo mundo rever essa conversa. Agradecer, obrigado, Rafa, obrigado, Bento.
Obrigado a todo mundo aí que está assistindo e acompanhe aí o canal. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.